existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. O que exatamente estou esperando? Esperando para mudar. Esperando para começar. Esperando para tomar uma decisão importante. Esperando para tentar de novo. Quase sempre respondemos da mesma maneira. Quando eu estiver pronto. Mas, como alguém percebe que finalmente ficou pronto para viver algo que nunca viveu antes? Essa pergunta pode parecer estranha, e justamente por isso vale a pena pensar nela. Porque, sem perceber, muita gente coloca a própria vida em espera, não por falta de oportunidade, nem por falta de capacidade, mas pela esperança de que um dia acorde se sentindo completamente confiante. E se estivermos esperando uma sensação que nunca foi feita para chegar antes do primeiro passo? Quase todo mundo já adiou alguma coisa importante. Às vezes é uma ligação que precisa ser feita, uma conversa que vem sendo adiada há semanas, um curso que nunca começa, um projeto que permanece apenas como ideia, ou até um sonho que, ano após ano, continua ocupando exatamente o mesmo lugar. Curiosamente, nem sempre adiamos porque não sabemos o que fazer. Muitas vezes, sabemos. O que esperamos é sentir outra coisa. Esperamos sentir segurança. Esperamos sentir certeza. Esperamos sentir confiança, como se esses sentimentos fossem uma autorização para finalmente agir. Mas pense por um instante, quantas decisões importantes da sua vida vieram acompanhadas de uma certeza absoluta? Provavelmente poucas, talvez nenhuma. Quando olhamos para trás, percebemos que muitos momentos marcantes vieram carregados de dúvidas. O primeiro dia em um emprego novo, a mudança para outra cidade, o nascimento de um filho, a decisão de empreender, a escolha de um novo caminho depois de uma grande perda. Quase nunca existe uma sensação completa de preparo, e isso faz sentido. Como poderíamos nos sentir totalmente preparados para viver algo que nunca vivemos antes? Esperar uma confiança completa antes de entrar em um território desconhecido talvez seja como esperar aprender a nadar antes de entrar na água. Não porque a água seja perigosa, mas porque algumas experiências simplesmente não podem ser vividas à distância. Existe uma diferença importante entre prudência e espera infinita. Ser prudente é refletir antes de agir. Mas transformar a confiança em uma condição obrigatória para começar pode fazer com que a vida inteira permaneça estacionada. E talvez seja justamente aí que muitas oportunidades se percam, não porque elas desapareceram, mas porque continuamos esperando sentir algo que só poderia nascer durante a caminhada. E essa percepção nos leva a uma outra pergunta. Se a confiança nem sempre vem antes, de onde ela costuma surgir? Existe um detalhe curioso na forma como observamos as outras pessoas. Quando alguém faz algo com naturalidade, é fácil imaginar que sempre foi assim. Vemos um músico tocando com segurança, um professor falando diante de centenas de pessoas, um atleta executando um movimento que parece simples, um piloto conduzindo uma aeronave com tranquilidade. E quase sem perceber, criamos uma história na nossa cabeça. Pensamos que essas pessoas nasceram mais confiantes, mais preparadas, mais corajosas. Mas será que foi assim? Ou será que estamos olhando apenas para o capítulo que veio depois de muitos outros? É curioso como a experiência costuma apagar os rastros do começo. Quase ninguém vê o primeiro voo cheio de tensão, a primeira aula dada com a voz trêmula, a primeira apresentação em que as mãos suavam, o primeiro dia em um emprego novo.
o primeiro cliente, o primeiro erro, o primeiro medo. Com o tempo, tudo isso vai ficando para trás. E quem observa de fora enxerga apenas a parte mais visível da história. Talvez por isso exista uma comparação tão injusta. Nós costumamos comparar o nosso primeiro passo com o 100º passo de outra pessoa. E essa comparação quase sempre nos faz acreditar que ainda não estamos prontos. Mas existe uma pergunta interessante. Quando uma criança aprende a andar, ela espera sentir confiança para dar os primeiros passos? Ou será justamente o contrário? Ela cai, levanta, tenta outra vez, cai de novo. E pouco a pouco, aquilo que parecia impossível começa a se tornar natural. Em nenhum momento ela pensa: vou esperar me sentir mais segura para tentar novamente. Ela simplesmente continua explorando. Talvez seja por isso que aprendemos tantas coisas quando somos crianças. Ainda não desenvolvemos a necessidade de nos sentir totalmente preparados. Com o passar dos anos, algo muda. Começamos a acreditar que errar diz alguma coisa sobre quem somos, que errar significa incapacidade, que sentir medo é um sinal para recuar. Mas será mesmo? Ou será que o medo apenas acompanha tudo aquilo que ainda não conhecemos? Pense nas pessoas que mais marcaram a sua vida: professores, pais, amigos, colegas de trabalho, alguém que você admira profundamente. Será que elas nunca sentiram medo? Ou apenas aprenderam que o medo não precisava decidir por elas? Essa diferença parece pequena, mas muda muita coisa. Porque quando esperamos deixar de sentir medo para começar, entregamos a ele o controle da nossa vida. Quando aceitamos que o medo pode caminhar ao nosso lado por um tempo, sem ocupar o lugar de quem decide, algo começa a mudar. Não porque ele desaparece, mas porque deixa de conduzir nossas escolhas. E não seria isso que chamamos de coragem? Não porque deixamos de sentir medo, mas porque descobrimos que o medo não precisa decidir o próximo passo. É aí que a confiança começa a nascer, quase sem que a gente perceba. Mas ainda existe uma última descoberta. A descoberta que explica por que algumas formas de confiança simplesmente não podem existir antes da experiência. É sobre isso que vamos refletir agora. Há uma pergunta que vale a pena fazer. Como alguém poderia adquirir experiência antes de viver a experiência? Parece óbvio quando colocamos dessa forma, mas curiosamente, é isso que muitas vezes esperamos de nós mesmos. Queremos ter a tranquilidade de quem já percorreu um caminho, antes mesmo de dar o primeiro passo. Queremos a serenidade de quem já aprendeu, antes de começar a aprender. E queremos a confiança de quem já enfrentou muitas vezes determinada situação, antes de enfrentá-la pela primeira vez. Não seria essa uma expectativa impossível? Pense em quantas coisas importantes da vida funcionam exatamente ao contrário. Ninguém aprende a tocar um instrumento apenas lendo sobre música. Ninguém aprende a dirigir apenas assistindo a vídeos. Ninguém aprende um novo idioma apenas decorando regras gramaticais. Chega um momento em que é preciso aceitar que o aprendizado acontece durante a prática. Com a confiança, acontece algo muito parecido. Ela dificilmente nasce da imaginação. Ela costuma nascer da experiência. É como uma ponte que vai sendo construída enquanto caminhamos sobre ela. Cada passo acrescenta uma pequena tábua. Cada dificuldade superada fortalece um pouco mais a estrutura. E quando olhamos para trás, percebemos que a ponte parecia impossível apenas porque ainda não existia. Talvez a confiança seja menos um presente que recebemos
e mais uma consequência das pequenas experiências que acumulamos ao longo do caminho. Isso explica por que ela parece crescer tão discretamente. Raramente percebemos o momento exato em que nos tornamos mais confiantes. Um dia simplesmente notamos que aquilo que antes parecia assustador agora faz parte da rotina. Não porque deixamos de sentir medo em algum passe de mágica, mas porque o medo já não ocupa o mesmo espaço de antes. Ele continua existindo, só deixou de conduzir nossas escolhas. E olhando por esse ângulo, surge outra pergunta. Quantas experiências importantes ainda não aconteceram na nossa vida apenas porque esperamos sentir uma confiança que só poderia nascer depois delas? Talvez o sonho adiado, a conversa difícil, o pedido de perdão, a mudança necessária, a decisão que vem ocupando seus pensamentos há tanto tempo. Nenhuma dessas situações oferece garantia de que tudo dará certo. A vida nunca fez esse tipo de promessa. Mas ela costuma oferecer outra coisa: a oportunidade de crescer um pouco cada vez que escolhemos caminhar, mesmo sem enxergar todo o percurso. E pensando bem, talvez seja justamente isso que tantas pessoas admiram em quem consideram corajoso. Não a ausência do medo, mas a decisão de não entregar ao medo o direito de escrever sozinho a próxima página da própria história. Quem sabe a confiança nunca tenha sido a porta de entrada. Quem sabe ela sempre tenha sido um dos frutos da caminhada. Isso não significa agir por impulso, nem ignorar riscos, nem acreditar que tudo dará certo apenas porque decidimos tentar. Significa apenas reconhecer uma verdade simples da vida. Algumas das nossas maiores seguranças só podem ser construídas vivendo. Pense por um instante. Daqui a alguns anos, quando você olhar para trás, quais momentos acredita que vai guardar com mais carinho? Os dias em que tudo parecia fácil, ou aqueles em que você respirou fundo, sentiu medo e ainda assim decidiu seguir em frente? É curioso que, com o passar do tempo, a memória costuma guardar muito mais os passos que demos do que os passos que imaginamos dar. Porque os que nunca aconteceram permanecem apenas como possibilidades. Já os que aconteceram passam a fazer parte de quem nos tornamos. E talvez seja exatamente por isso que a confiança tenha um jeito tão curioso de aparecer. Ela raramente chega antes da caminhada. Ela nasce enquanto caminhamos. E é nesse momento que esta reflexão encontra as palavras de uma citação que resume tudo o que percorremos até aqui. Continue com medo, mas faça assim mesmo. O que importa é a ação. Você não precisa esperar sentir confiança, apenas faça. E com o tempo, a confiança virá. Se esta reflexão fez sentido para você, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja esperando o momento perfeito para começar alguma coisa importante. E se você gosta de conversas como esta, inscreva-se no canal. Toda semana uma nova reflexão para caminharmos juntos pela vida, um passo de cada vez.